eu queria falar um pouco do judiciário, né? A gente estava conversando antes assim sobre esse papel que o judiciário tem dentro dessa estrutura neoliberal. Mas eu queria falar um pouco para a gente ver que o papel do judiciário nesse punitivismo, né? Você vê como ele pune, por exemplo, tipo, os negros, né? Eu fui repórter durante muito tempo e fiz muita matéria em presídio, em revolta de presídio, onde você via aquela quantidade de pessoas que estavam ali, muito jovens, negros, não sei o quê. Esse papel que o judiciário tem de encarcerar grandes parcelas, inclusive depois as pessoas acabam tendo a possibilidade de sair, mas não tem advogado, ficam lá. Então, como você acha que o judiciário, né, que você está falando que é elitista, tudo, primeiro que a gente teve essa politização, né, através da Lava Jato, que você vê que realmente, até a gente está falando de anti-intelectualismo, a gente não pode esquecer do Edipiá, né? Você vê que o Moro, a tremenda ignorância do Moro, assim, o Moro é um cara tão, assim, você vê que é inculto, quase um jacu, assim, vai. Mas então eu queria que você falasse um pouco qual é o papel do judiciário no Brasil. A Cris está rindo aqui, mas não é um jacu, Moro, pelo amor de Deus, cara, eu não me conformo. Como o judiciário trabalha nesse projeto neoliberal de encarcerar. A gente sabe que, eu como repórter, voltando a falar, são assim, milhares, milhões de pessoas presas, entendeu? Jogadas hoje em presídios completamente insalubres, e esse papel que o judiciário não está ali fazendo o mesmo papel há décadas. E eu queria saber qual é o papel da justiça nessa vamos dizer assim, quase uma higienização dos indesejáveis, de quem não. Inclusive com o apoio de boa parte da classe média que levou à eleição do Bolsonaro. O poder judiciário ele pode ser explicado a partir de várias lentes diferentes. Há mau caratismo, como em toda área, como em todo espaço, em especial em espaços de poder, mas basicamente não é de mau caratismo que se trata. Eu tenho trabalhado que o Poder Judiciário tem duas fortes condicionantes no Brasil. A primeira, eu já mencionei aqui, as duas eu mencionei aqui, na realidade. A primeira é a tradição autoritária. Essa crença no uso da força, esse racismo, esse sexismo, essa desconfiança do conhecimento. Tudo isso está presente na sociedade brasileira. A gente tem que ter em mente que a aplicação do direito, que é a principal função do Poder Judiciário, ela parte de uma diferença ontológica entre o texto legal e a norma que é produzida pelo intérprete, que é produzida pelo membro do Poder Judiciário. O texto, às vezes, é tendencialmente democrático, mas a norma produzida pelo intérprete, não raro, é autoritária porque o juiz parte de uma pré-compreensão autoritária. O juiz está inserido num contexto autoritário e parte de uma pré-compreensão autoritária, parte dos seus preconceitos para produzir normas autoritárias. Eu trabalhei recentemente uma hipótese que está nesse último livro, que é a hipótese do judiciário paranoico. O que acontece na paranoia, psicanaliticamente falando? Desaparece mesmo a lei simbólica, a lei externa, a lei que funciona como limite externo à atuação, ao exercício do poder, e, em seu lugar, entra a lei imaginária, que na psicanálise se chama de lei imaginária, que é a imagem que o indivíduo faz do que é justo, do que é certo, do que é correto. E aí, uma sociedade autoritária como a brasileira vai ter juízes autoritários produzindo normas autoritárias a partir dessa lei imaginária autoritária, muitas vezes em oposição à Constituição da República, que é tendencialmente democrática. Então, ao lado dessa tradição autoritária, uma outra condicionante da atuação do Poder Judiciário, na atualidade, no Brasil, é também a racionalidade neoliberal. Essa crença de que tudo aquilo que não gera lucro ou vantagem pessoal é irracional. Essa crença que nós podemos negociar com tudo, inclusive com direitos fundamentais. Aí você relativiza
presunção de inocência. E quem vai sofrer principalmente? Pobre. Os negros, os pretos. Né? Uma sociedade racista como a nossa. Relativiza a presunção de inocência. Você relativiza direito à ampla defesa. Às vezes o cara é condenado sem sequer saber que está respondendo ao processo, sem ter sido explicado a ele o que está acontecendo, sem que ele tenha tido a menor chance de produzir contraprova, de produzir alguma prova. E às vezes ele é condenado sem prova nenhuma, a partir de convicções. Percebam, na racionalidade neoliberal, a verdade perde importância. A verdade está no todo, diz lá o Carnelucci tardio, influenciado pela leitura do Martin Heidegger, que também é um autor conservador, vamos deixar bem claro. Né? Então, a verdade está no todo. O todo não é apreensível pelo humano. O conhecimento é sempre parcial. Ok. Só que a racionalidade neoliberal abandona o valor verdade e trabalha com aquilo que hoje tem sido chamado de pós-verdade. Ou, como ficou famoso lá pelos procuradores da Lava Jato, as convicções. Os limites semânticos, os limites epistemológicos da prova desapareceram. Então, o cara vai condenar com o seguinte fundamento. Isso é caso concreto, tá? Eu não vou dizer qual é o processo, mas isso aconteceu, não estou inventando. Fulano de tal é culpado porque não apareceu nenhuma prova. E o fato de não aparecer nenhuma prova é demonstração de que ele não só é culpado, como é hábil o suficiente para fazer desaparecer as provas. Como você vai se defender de uma coisa dessa? Como você vai fazer prova negativa? Já perdeu. Você é culpado porque não tem nenhuma prova, porque se tivesse prova, eu também era culpado. Me lembra um livro que eu li há muito tempo atrás, que é o Martelo das Feiticeiras, que é o Malus Maleficarum, que é um manual dos dois inquisidores, Kramer e Spencer, salvo engano, e que eles diziam o seguinte: se você tortura a bruxa e a bruxa confessa, ela vai para a fogueira porque confessou. Agora, se você tortura muito a bruxa e a bruxa não confessa, ela tem que ir para a fogueira, porque não confessar depois de tanta tortura só se for uma bruxa muito poderosa. E é mais ou menos isso que os caras estão fazendo hoje com o direito. Desconsideram a prova. Ou seja, se tem prova, condena. Se não tem, condena também porque ele é esperto. Só não tem prova porque ele é esperto e impediu ou eliminou as provas do seu ilícito.